Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligado na Universidade. O continente africano enfrenta atualmente um surto de ebola que tem preocupado bastante pesquisadores e autoridades. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta de emergência em relação a esse surto. É em meio a esse contexto que a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, promove um evento gratuito no próximo dia 16 de setembro, com foco justamente no ebola. E para explicar todos os detalhes desse evento científico, estamos aqui com a pesquisadora Ana Carolina Magalhães, que é docente aqui da FOB USP e coordenadora geral desse encontro. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade para falar sobre o evento. Professor, antes da gente falar do evento em si, queria falar do órgão, do núcleo que promove esse evento, que é o CIP, Centro Integrado de Pesquisa e Inovação da FOB. Eu acho interessante a gente falar desse órgão porque hoje tem a CIP, que é a Comissão de Inclusão e Pertencimento, só que a sigla ficou meio parecida aí. Então conta pra gente o que é o CIP, professora. Bom, o CIP ele surgiu há muitos anos atrás de forma física. Então nós temos um prédio, começou com o CIP 1, evoluiu para o CIP 3. Nesse prédio são encontrados equipamentos para fazer pesquisa de forma de caráter multiusuário. Então, dentro do CIP, nós temos laboratórios, por exemplo, de microbiologia, de cultura de célula, de biologia molecular. Então, o CIP é aberto a toda a comunidade. Qualquer pesquisador, desde o aluno de graduação até o pós-doutorando, pode acessar o CIP e ter, então, a facilidade de usar esses equipamentos de forma sistematizada e organizada. A senhora falou para qualquer pesquisador, isso só da faculdade, só da FOB, só da USP? Não, pesquisador externo também. Hoje o CIP ele transcendeu a questão física. Hoje nós temos o CIP dentro do site feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que é o USP Multi. Então, através desse site USP Multi, qualquer pesquisador tem acesso aos diferentes laboratórios de diferentes unidades da USP, incluindo a FOB, que tem lá dentro o CIP. Então, dentro desse sistema, o usuário ele tem acesso a todos os equipamentos disponíveis, não só no prédio físico do CIP, mas em outros laboratórios da Faculdade de Odontologia de Bauru, através do qual ele consegue ter acesso às informações sobre os equipamentos e o agendamento. Então, ele consegue fazer o agendamento via sistema USP Multi. Isso foi uma forma que a USP encontrou, primeiro, de divulgar os seus diferentes laboratórios, não só para os usuários internos, mas também até externos à USP, sistematizar a forma de agendamento, padronizar a forma como os usuários têm acesso aos diferentes equipamentos, seja aqui em Bauru, Pirassununga, São Paulo, e também, a partir desse site, é possível elaborar relatórios de uso. Hoje, já se tornou obrigatório, principalmente para algumas agências de fomento, a apresentação de relatório de uso do equipamento. Então, se o equipamento precisa de uma manutenção preventiva ou corretiva, ou o pesquisador quer adquirir uma nova versão daquele equipamento mais moderna, na maioria dos editais consta a documentação de relatório de uso. Então, uma forma oficial que a USP encontrou de gerar relatórios de uso justificando eventuais investimentos, tanto na questão de manutenção do equipamento quanto obtenção de um equipamento mais moderno. Professora, a gente, nesses 15 anos já fez muita reportagem sobre pesquisas que se tornaram políticas públicas e tudo mais. E geralmente tem a participação do CIP, essa pesquisa foi desenvolvida ou inteiramente ou em parte. Qual que é a dimensão, a importância do CIP para o desenvolvimento da ciência aqui na USP? Bom, o CIP, vamos pensar tanto o físico, prédio, quanto o CIP virtual, ele oportuniza uma forma do aluno, do pesquisador ter acesso ao equipamento, não só o acesso de poder usar, mas toda uma infraestrutura que possibilita o uso correto, a aplicação correta, porque nós temos técnicos especializados que dão assessoria aos estudantes, aos pesquisadores. Então, nós damos todo o suporte para que a pesquisa possa ser realizada. Então, isso acaba facilitando para o usuário, principalmente aquele usuário novo, o pesquisador novo, que vai ter acesso ao sistema. Então, ele consegue aprender muito e ter o acesso ao sistema facilitado através do CIP, seja o físico, que nós estamos lá no prédio, ou seja, através do USP Multi, quando ele pode agendar o equipamento e ter acesso através de uma conversa que ele vai ter com o técnico ou docente responsável que é feita através desse sistema.
Então, só para a gente reforçar, a senhora falou que é preciso fazer um agendamento. Esse agendamento, então, é por ter o sistema USP-MULT? Isso, para os equipamentos de médio e grande porte, é através do sistema USP-MULT. Claro, equipamento de pequeno porte, o usuário vai até o setor, pede autorização. No caso do CIP físico, o usuário ele tem que preencher um formulário que é assinado por ele, pelo orientador responsável, para ele ter acesso a digital, poder acessar o CIP qualquer hora, independentemente da presença dos técnicos, todos os professores. Tá? Mas para o uso de equipamentos de grande porte, de médio e grande porte, ele precisa, além de ter autorização para entrar no prédio onde esse equipamento está alocado, fazer o agendamento via sistema USP-MULT. No site da FOB, lá na parte da pesquisa, tem o CIP. E lá o usuário encontra todo o fluxograma de como fazer esse agendamento. Então isso facilita bastante o acesso, né? Bom, professor, agora que a gente já entendeu bem o que é o CIP, queria falar desse evento, esse encontro científico que o Núcleo está promovendo aí no dia 16 de setembro, né? Por que escolher o ebola para ser debatido, para ser o foco desse encontro? Bom, o ebola está entre os patógenos emergentes. Recentemente, nós tivemos um surto da doença ebola vírus no continente africano, especificamente na República Democrática do Congo, né, causando milhares de mortes. Dessa vez, a espécie que causou esse surto é a espécie Bundibugyo, que não é uma espécie para o qual não se tem uma vacina apropriada, diferentemente da espécie que causou o mesmo surto, mas em 2014 e 2016, no continente africano, que é a espécie do ebola vírus, a espécie Zaire. Então isso mostra a necessidade de mais pesquisas para entender toda a biologia dessa espécie do vírus e para que um tratamento adequado seja instituído, né, evitando que pequenos surtos causem tantos danos e também surjam como emergências de saúde pública, pensando que pode se espalhar para outros países, né, outros continentes. Professor, então qual que é o público-alvo desse evento científico? A gente está aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Às vezes o pessoal olha só para os dentistas, né? Não tem nada a ver, né? Na verdade é bem amplo esse evento, então. Isso. Na verdade, o evento é aberto para qualquer interessado. Claro que o foco principal são os estudantes de qualquer área da saúde, profissionais da área, né? Pesquisadores que tem interesse em virologia, especificamente no ebola, mas não só no ebola vírus. Eu acho que é uma oportunidade para se discutir um pouco mais sobre esse assunto. Reforçando, é um evento gratuito, né? É um evento gratuito, isso mesmo. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Ana Carolina Magalhães, coordenadora do evento científico Ebola Vírus em Foco, que ocorre aqui na FOB USP no próximo dia 16 de setembro. Bom, professor, o ebola ele é um filovírus, né? O que são esses filovírus? Bom, filovírus são uma família de vírus constituída por uma fita de RNA encapsulada que ao microscópio parece filamentos, por isso do filo, parece fios. Né? Dentre elas, a gente destaca 2 gêneros, o gênero que causa ebola vírus, né? Dentre eles as espécies Zaire e essa nova espécie, a espécie responsável por esse novo surto, e também o gênero Marburg. Tá? Então, são vírus que podem causar grandes danos às pessoas, principalmente febre hemorrágica. Interessante que a senhora fez essa aspas, né? Porque essa espécie nova, ela não é necessariamente recente nova, né? A questão é que não há vacina para ela, né? Isso, é que pela primeira vez ela causou esse grande surto e para essa espécie ainda não há um tratamento específico. Né? Daí a preocupação, né? Daí a preocupação. E a preocupação de se entender que isso pode acontecer futuramente com outras espécies também, né? Pensando na virologia. E daí a importância do evento. Bom, professor, agora falando da programação desse encontro, ele é dividido em 3 grandes eixos, né? 3 grandes palestras e conferências. A primeira conferência é sobre filovirologia. Queria que a senhora falasse um pouco dessa temática. Quem que vem abordar essa temática? Bom, dentro da filovirologia vai se abordar mais aspectos biológicos dos vírus, né? As características biológicas, a forma como esse vírus interage com o hospedeiro, questões mais voltadas para as características genéticas desses vírus, né? Quem vai ministrar essa palestra é o Dr. Kaique Silva.
Bom, professora, depois, então, a segunda conferência é a evolução dos filovírus, certo? Isso mesmo. E aí, nessa palestra, o Dr. Tiago Messias, que vai falar de filogenia, taxonomia, emergência viral, né, o que tem de novo nesse assunto. Eu acho que aí vai muito ao encontro do que está acontecendo no continente africano. Exatamente, isso mesmo. E por fim, professora, depois na parte das conferências, né, porque depois há uma grande mesa redonda, mas na parte das conferências vocês vão discutir a parte clínica das doenças filovirais, né? Por que discutir essa parte clínica e da doença propriamente e quem que vem para tratar desse tema, professora? Isso, o Dr. Edson vai falar sobre a parte clínica, então a gente começa com a parte mais biológica, né, tentando entender como o vírus se comporta, questão genética, imunológica, né, a evolução viral, e a gente termina com as questões clínicas, as manifestações clínicas das doenças causadas pelos vírus, a questão do diagnóstico, né, a necessidade de um diagnóstico preciso e rápido, as características evolutivas, clínicas e como se faz esse manejo, esse tratamento. Então, do que há de mais moderno, do que tem se estudado para tratar essas doenças causadas pelos vírus. Eu acho que é importante essa parte, né, professora, porque após a pandemia a gente ficou muito receoso, né, traumatizado com tudo. Então é interessante, né, saber, por exemplo, sintomas, sinais, né, e também a abrangência disso, né, algo que por enquanto está lá no continente africano, né, para não causar até um certo pânico, né? Exatamente, esse surto do ebola veio para nos reacender uma luz, que é uma doença emergencial, e até mesmo a Organização Mundial da Saúde, agora em 2016, publicou novas normativas para o tratamento das doenças causadas pelos filovírus, então mostrando que é um assunto muito atual e que se deve se estudar mais para que a gente evite surtos dessa maneira, faça um diagnóstico preciso mais rápido e aplique a terapia mais adequada. Professor, então depois desses três eixos, né, dessas três palestras, aí vai haver uma grande mesa redonda envolvendo aí todos os participantes. A senhora também vai participar, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho da importância desse momento, justamente para integrar todos esses eixos. Isso, a gente vai integrar o eixo mais básico, né, da ciência, da pesquisa laboratorial, do entendimento de virologia, de genética, de imunologia, com a parte clínica, que é a parte que está ali próxima às pessoas, aos pacientes, aos doentes, para discutir diagnóstico, discutir terapia e integrar essas duas, nessas vertentes para o melhor manejo de doenças virais. E é onde o público também tira suas dúvidas, né? Isso, e aí os pesquisadores podem interagir, né? O que tem se descoberto no laboratório, o quanto é aplicável na prática clínica, quantos tem de evidência científica em relação àquela terapia. Então a gente vai fazer um casadinho do clínico com o laboratorial para discutir um pouco sobre essa doença, ebola vírus. Professora, a senhora é a coordenadora geral do evento, mas tem outros coordenadores, organizadores, né? Eles também vão participar nesse momento, né? Sim, né? Os nossos técnicos especialistas do CIP que estão organizando, especialmente o Dr. Narciso. Então a gente tem uma equipe por trás da organização desse evento. Professora, a gente falou que o evento é gratuito, né? As inscrições, elas estão abertas, né? Estão abertas até o dia do evento, que é dia 16, e o acesso às inscrições pode ser feito pelo Instagram do CIP-FOB-USP, lá tem o link do Forms, tem um QR Code, as pessoas têm que preencher um form de acesso, mas não paga nada, é gratuito e qualquer pessoa está convidada a participar. Exatamente, professor. Para a gente finalizar, queria que a senhora fizesse um convite para o pessoal participar do evento Ebola Vírus em Foco, que ocorre no próximo dia 16 de setembro aqui na FOB-USP. Isso, então convido todos e todas para esse evento Ebola Vírus no dia 16 de setembro, é uma quarta-feira à tarde, no auditório da Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Bauru. Todos estão convidados. Professora, queria agradecer a senhora. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, viu? Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.